é, é tirado da sala, mas é só entrar aí de novo, tá? Muito bem, então a gente vai fazer a correção da nossa revisão, do nosso simulado, só que dando uma devolutiva para vocês, eu vou compartilhar como que vocês foram, tá? As respostas, para a gente poder ter uma, uma noção, tá bom? Isso como turma e tal, não vai mostrar nome de ninguém. Só para registrar quem está aqui, deixa eu colocar aqui a lista de chamada. Coloca aí presente, tá, gente? Coloca o curso. Você vê só presente e o curso, ou seu nome e o curso. No chat, para registrar aí a presença de vocês. Eu vou só. Então vamos lá. Eu vou só compartilhar aqui, enquanto vocês vão respondendo aí a presença, vou só compartilhar aqui com vocês os resultados para a gente poder ver aí, né, como é que nossa turma foi. Vai aparecer para vocês aí agora. Então, acho que já está aparecendo aí para vocês. Só para a gente ver, né, uma devolutiva aí da sala, para a gente, né, saber como é que nós fomos. Então, a número 1, né, aqui a gente vai ver as respostas, né, o que importa, na verdade, não são as respostas, mas nós vamos fazer a correção devagarzinho de cada questão para a gente entender. Quem entrou por último aí, coloca seu nome e o curso, ou o presente e o curso no chat. Eliane entrou por último, né? Pode colocar aí. Vamos lá, gente. Então, na questão 1, vamos corrigir primeiro, depois eu mostro isso aqui, né? Então, vocês já vão ver as respostas, acaba até a graça. Vamos lá. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Espera aí. Gente do céu, e o pessoal de matemática, o que que eu fiz? É porque, assim, são dois grupos, é a única turma, única sala, assim, único dia de aula que eu tenho dois grupos, é só vocês. Inclusive, o grupo, a sexta e a quinta, eu dou aula também no curso de letras, é tudo num grupo só. Então, e o de vocês eu dividi, coloquei matemática em uma turma e pedagogia em outra, para eu poder controlar, porque senão é gente demais, aí eu ficava doido. E aí, é, eu escrevi primeiro o comunicado lá no grupo de vocês, copiei e colei no editor. Só que eu não apertei Enter, eu acho. Aí não enviou. Aí eles estavam sem saber o que tinha para fazer, eles não sabiam nem que tinha simulado. Então eles estão fazendo o simulado agora e eles vão assistir a correção depois, quem não viu a postagem. Então, agora fazer o quê, né? Então os meninos que estão vendo agora, assistindo agora, né, a gravação, me desculpem aí, eu não reparei o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito. Mas vamos lá, olha só, deixa eu só mudar aqui para vocês acompanharem a nossa. Vamos para as perguntas. Então, aqui, acho que está aparecendo aí para vocês, né? As perguntas. A gente tem aqui a número 1, né? Em todas as passagens do texto, há algum tipo, né, de deslize gramatical. O que é um deslize gramatical? Um errinho, alguma coisinha que, né, não está conforme a norma culta. Então, a gente tem aí algum deslizezinho. Exceto, gente, que lembrar, presta atenção na palavra exceto. Quando vocês virem a palavra exceto, significa que nós estamos nos referindo àquela que não é. Então, todas têm um erro, menos uma. Qual? Então, é essa a questão número 1 aí, com o texto, né? A importância da língua portuguesa para o mercado de trabalho. Então, vamos lá. A importância de se aprender as regras gramaticais para se escrever textos melhores aumenta cada vez mais na rotina profissional e principalmente no convívio com outras pessoas. Pois o saber, o dominar a língua portuguesa, não se restringe apenas ao escrever bem.
É necessário para a interpretação, para a linguística, para demonstrar o que se quer dizer. Ao apresentar o correto uso da língua e todas as suas normas e regras, pode fazer com que as pessoas se enfatizem em tudo e com todos com quem se relacione. A linguagem altera a forma como se expressa, como capta e envia mensagens. Isso demonstra a relevância da correta interpretação do que o outro quis dizer. E desde que escreva, fale bem, a interpretação flui de forma proporcional à linguagem correta. Assim, a língua portuguesa é de extrema relevância na vida dos brasileiros, como os outros idiomas do mundo são importantes para os povos. É necessário o uso correto do português para exercer quase todas as funções e tarefas que executamos em nosso cotidiano, sendo a leitura e a escrita essenciais para todas as pessoas. O profissional que sabe se comunicar possui um diferencial a seu favor. Dominando bem a norma culta da língua, deve ter uma borboleta aqui. E sendo apto a escrever e falar corretamente, está sempre à frente. Distingue-se da maioria que comete erros banais ou até os mais grosseiros. Peraí, só um pouquinho, deixa eu aceitar alguém que está pedindo para entrar. Uai, é aqui? Não, saiu o barulhinho aqui de que alguém estava querendo entrar, mas não falou nada. Não aparece aqui na tela. Vai aparecer depois. Vamos lá, continuando. Devido às diversas exigências do mercado de trabalho ser uma apreensão para os desempregados, a necessidade de dominar a língua e utilizá-la de forma correta tornou-se crucial para manter-se empregado, e para os que buscam o trabalho, tornou-se mais que importante, necessária. No mundo corporativo, uma boa comunicação é, sem dúvida, a alma do negócio. Agora aqui, ó. Para além do telefone, da carta ou até pessoalmente, hoje em dia, os executivos utilizam principalmente o e-mail. Em qualquer uma destas formas de comunicação, há que conhecer o bom e correto funcionamento da língua. Inclusive, o domínio da mesma é ainda mais valorizado em algumas profissões, ou seja, falar e escrever bem é já uma condição de empregabilidade. Mais do que dominar um segundo idioma, é crucial dominar a própria língua, neste caso, o português. Falar e expressar-se corretamente é uma vantagem tanto para qualquer profissional como para a própria empresa, porque um é o reflexo do outro. Um documento sem erros e de fácil compreensão enviado de uma empresa para outra transmite desde logo uma imagem séria da organização em questão. Então, esse texto aí é da Heloísa Natalino Valverde Castilho, advogada, e tem alguns errinhos? Tem. A gente vai ver quais são e vai ver, né, onde que ela acertou também que as questões aí. Deixa eu só. Tem gente falando comigo aqui no chat. Deixa eu ver aqui. O que foi? Pronto, vamos lá. Gente, é porque eu tô em aula agora. Como é que eu não vou conseguir responder todo mundo aqui no privado? Vocês estão falando comigo. Gente, eu sempre deixo a aula gravada, tá? Fiquem tranquilos. Se sair, se perder, se a internet cair, enfim, qualquer que seja o motivo, não sofram, não.
A aula vai ficar gravada, vocês assistem depois, tá? Então, tem como assistir depois. Só não deixe de assistir, porque senão é importante ir para vocês, né? Senão, como é que faz? Vamos lá. Continuando, então. A questão, então, pede para que nós identifiquemos onde, né, não tem o erro gramatical, nenhum deslize gramatical. A letra A diz para nós que, assim, hoje em dia, os executivos utilizam principalmente o e-mail. Então, qual o deslize gramatical que foi cometido na linha 21? Então, olha lá, no mundo corporativo, uma boa comunicação é sem dúvida a alma do negócio, para além do telefone e da carta, até pessoalmente. Hoje em dia, os executivos utilizam principalmente o e-mail. Vocês perceberam que aqui ela começa um novo período? Então, esse hoje em dia, ao invés dessa vírgula antes de hoje em dia, né, era melhor ter colocado um ponto final, né? Ficou um período muito longo e sem necessidade de ter vírgulas, né? Poderia apenas ter colocado aqui um ponto final e já começado. Então, isso conta como um deslize gramatical. E essa inserção desse principalmente também no meio aqui, né, que é a palavra principalmente, hoje em dia, vírgulas, os executivos utilizam vírgula, principalmente vírgula, o e-mail, ponto. Então, com muita pausa, né, ó, da carta, do telefone, da carta, ou até pessoalmente, hoje em dia, os executivos utilizam principalmente com vírgula demais aí. Então, com muita coisa, né, e aí é isso aí, é um deslize gramatical. A B fala que dominando bem a norma culta da língua e sendo apto a escrever e falar corretamente. Então aqui não tem necessidade desse ponto e vírgula, está errado aqui. Por quê? Porque ele não está iniciando uma outra construção, ele está continuando, então dominando bem a norma culta e sendo apto, pronto. Dava para juntar só com o E aqui, estava ótimo, né? Não tem necessidade, até porque eu não posso separar porque eu estou falando que ele domina bem, está sendo apto, é a mesma pessoa. Então, se é o mesmo sujeito, não precisa separar por vírgula. Eu separo com ponto e vírgula quando são, né, dois sujeitos. Quando vai mudar o sujeito, mudar o verbo, aí eu ponho ponto e vírgula, e aí fica mais claro. Tá? Letra C, qual deslize aqui? E para os que buscam o trabalho, tornou-se mais que importante, necessária. Esse ponto e vírgula aqui depois da palavra importante, gente, está errado. Aqui deveria ser uma vírgula. Por quê? Porque o necessária é uma continuação da ideia que ele já estava. Então, né, se eu faço um ponto e vírgula, é uma pausa maior, o que me atrapalha aqui, né? Então, perde a construção. Na letra D, nós temos aqui. Em qualquer uma dessas formas de comunicação, há que se conhecer o bom e correto funcionamento da língua. Né? Lá na linha 22, então vamos ver o que tem de problema aqui. Em qualquer uma dessas formas de comunicação, há que conhecer o bom e correto funcionamento da língua. Há de conhecer, e não o que, né, gente? Então, o que é uma maneira mais informal. A maneira mais formal é com o de. Então, na letra D, o que está errado aí é esse que, né, que vem aqui entre o verbo a e o verbo conhecer. Quando você tiver expressões com o verbo haver e um verbo no infinitivo, usa sempre a preposição de. Há que fazer, não, há de fazer. Tá? Então, é uma forma mais culta. Então, a que sobrou para nós é a letra E. A linguagem altera a forma como se expressa, como capta e envia mensagens. Não tem nenhum erro aqui, nenhum deslize gramatical. Então, a resposta correta da número 1 é a letra E. Beleza? Então, tranquilo. Gente, eu vou falando. Se alguém sentir alguma dúvida, alguma dificuldade, só chamar no chat ou no microfone. Eu estou aqui ouvindo, tá? Então, só falar aí que eu escuto vocês. Fala que eu te escuto, ok? Continuando, então vamos lá. Cadê? Aqui. Na questão 2, então a gente tinha aqui, né? A questão 2, o texto pedia para nós aqui. Analise essa sentença e responda ao que se pede. Deus, ajuda-me. Deus, ajuda-me. Se colocasse uma vírgula após a palavra Deus, a única considerada incorreta, ó, que eu quero a incorreta, não a correta. A única incorreta seria. Então, a resposta é a letra A, porque diz a colocação pronominal ficaria facultativa. Não, pelo contrário. Se eu coloco vírgula aqui depois de Deus, então, obrigatoriamente, eu não posso começar a próxima, né, logo após a vírgula, com um me. Lembra a colocação pronominal? Então,
não inicia, depois de uma pausa ou no início de frase, com o pronome oblíquo. Então, não é me faça um favor, é faça-me um favor. Então, se eu coloquei a vírgula, obrigatoriamente o me tem que estar depois do verbo e não antes, e por isso, dessa forma, não é facultativa. O que é algo facultativo é algo que pode ou não ser colocado. No caso, é obrigatório, então não é facultativa, então a letra A está incorreta. O que já diz para nós que todas as outras estão corretas. Porque a correção gramatical seria mantida, tá certo? Haveria um valor semântico que seria trocado, né, alterado, uma vez que Deus ajuda-me, eu estou falando que Deus me ajuda, e quando eu ponho Deus, vírgula, ajuda-me, eu estou pedindo Deus para me ajudar. Aí Deus vira vocativo, e não sujeito mais. O modo verbal mudaria também radicalmente, uma vez que o verbo ajuda-me, sem vírgula, está se referindo a Deus, né? E com vírgula está se referindo a, ao sujeito, né? Ao vocativo, com quem eu estou falando. O verbo, então, passa a se tornar um verbo no imperativo, em que eu me dirijo a Deus e digo, me ajuda, né? Estou pedindo. Na letra E, a palavra Deus mudaria completamente sua sintaxe, né? Então, aqui, Deus, que na primeira frase, sem vírgula, né, é um sujeito, na segunda seria um vocativo. Então, tá certo? Mudaria completamente sua sintaxe? Sim. Então, letra B, C, D e E estão corretas, enquanto a letra A está errada. Então, quem marcou a letra A, acertou. Beleza? Vamos lá. Gente, se eu estiver rápido demais ou devagar demais, vocês me falam. Eu estou indo aqui no meu ritmo, vocês estão caladinhos prestando atenção, né? Então, qualquer coisa, só me chamar ou só dizer aí, tá bom? Vamos lá. Até porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outro colega. Vamos para a questão de número 3? Então, a gente tem aqui um textinho, né, que dá origem a um outro texto para a gente poder responder. Sempre acreditei que um texto, para ser bem escrito, deveria ser conciso, claro e verdadeiro. O problema é quando a concisão compromete a clareza. As siglas, por exemplo, as siglas, por exemplo, as siglas, por exemplo, nada mais conciso do que elas. Mas serão claras só se você souber previamente o que significam. Um absurdo de siglas significa hoje alegremente pela língua, circula hoje alegremente pela língua, nem sempre identificadas entre parênteses, o que nos obriga a piruetas mentais para saber qual é o que, né? Como é impossível saber todas, a sigla é a língua estrangulada. Então, isso é um texto de Rui Castro, né? Chama-se A Língua Estrangulada. Para responder a questão, considere o período, né, o seguinte período escrito a partir do texto. Então, olha só aqui. A gente vai levar em consideração só esse período. Olha lá. A falta de identificação e o emprego fora de contexto torna difícil a apreensão pelo leitor do significado de muitas siglas, razão pela qual devem ser usadas de forma criteriosa. E aí vem, então, a partir desse trecho aqui, que foi construído, a partir do texto. Bem, em conformidade com a norma padrão de pontuação, a seguinte expressão da passagem pode ser colocada entre duas vírgulas. Então, qual dessas expressões aqui podem ser colocadas entre duas vírgulas? Falta de identificação, vamos ver? A falta de identificação, vírgula, e o emprego. Por que eu separaria a falta de identificação de o emprego se eu já tenho o e que está unindo as duas coisas? Então, eu não estou falando só da falta de identificação, também não estou falando só do emprego fora de contexto, então se eu estou falando das duas, o E está juntando para que a vírgula? Nesse caso não tem como, né? Letra B, de contexto. Então olha só lá, a identificação, a falta de identificação e o emprego fora de contexto, olha como é que ficaria a falta de identificação e o emprego, vírgula, fora de contexto, vírgula, torna difícil. Eu não estou falando da falta de identificação fora de contexto. Então, é só a falta de identificação e o emprego fora de contexto. Então, é uma expressão única que eu não estou usando para explicá-la, que esse emprego, que é um emprego qualquer, e que ele seria também fora de contexto, mas não é essa a ideia. É um emprego fora de contexto da própria linguagem.
né, das próprias siglas. Então, nesse caso, o que eu tenho aqui, né, seria um erro, colocar vírgula aqui antes e depois de fora de contexto. Então, também não seria. Ah, não, peraí, é só de contexto, não é fora de contexto. Voltando, a falta de identificação e o emprego fora de contexto, para que a gente não tem necessidade? Então, eu vou só direto, né? Fora de contexto, sem necessidade de separar nada aqui. Na letra C, a gente tem a apreensão. A falta de identificação e o emprego fora de contexto torna difícil, vírgula, a apreensão pelo leitor. Se eu tiro esse apreensão, então, já que eu estou isolando por vírgula, dá para tirar. E ficaria, então, torna difícil pelo leitor do significado de muitas siglas. Acabou com a frase. Então, não tem como colocar vírgula antes e depois de a apreensão, tá? Senão, eu vou estar separando aqui o que que ele torna difícil, né? Que seria aqui o complemento, né? Do verbo, ok? Então, não posso fazer isso. Vamos lá. E agora a letra D, que é a nossa resposta correta, como vocês já estão vendo aqui, né? A, a marcação. Pelo leitor, dá para separar por vírgulas? Vamos ver? A falta de identificação e o emprego fora de contexto torna difícil a apreensão, vírgula, pelo leitor, vírgula, do significado de muitas siglas. Se eu tiro isso que está entre vírgulas, continua entendendo? Torna difícil a apreensão do significado de muitas siglas. Continuo. Então, essa separação de pelo leitor, né, seria aí a questão de você ter, né, o pelo leitor um adendo, uma coisa que pode ser inclusive retirada. Então ele também pode ser separado por vírgulas sem nenhum prejuízo. Então por isso a resposta certa seria então, né, a letra D, tá? Por que não a letra E? E usadas de forma, como que eu vou separar o forma do criteriosa, né, gente? Então estão juntas, né, as duas expressões, por isso não cabe. Então, na número 3, então, ficou a resposta, letra D de dado. Beleza? Vamos para a questão 4. Olha só. Leia um trecho de um poema de Patativa do Assaré. Sobre o fragmento do texto, né? Eu e o sertão, coloque V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos ler aqui o nosso textinho. Eu e o sertão. Sertão, arguem te cantou. Alguém te cantou. Eu sempre tenho cantado e ainda cantando tô. Pro que, meu torrão amado? Muito te prezo, te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta, e ainda fica o que cantar. Então, Patativa do Assaré é conhecido pelo fato de seus poemas refletirem a forma como ele falava, que era proposital para que expressasse, através dos seus poemas, o vocabulário e a forma simples do povo, né, de falar e de se comunicar. Uma vez aí, valorizando também essa variação da língua. Então, muito importante. Vamos lá, olha só. Dentro aqui do contexto. Então, a gente tem aqui. A linguagem utilizada no poema é repleta de informalidade, regionalismos sem seguir a norma padrão, termos aglutinados com redução fonética, resultado da tentativa de expressar com fidelidade o modo particular de falar do povo, expressão verbal de sua cultura e variação linguística. Foi o que eu acabei de dizer. Então aqui a gente tem verdadeiro, né? Vou só colocar aqui para a gente ir marcando. Ok? Então, verdadeiro. Na segunda, olha só, este modelo de registro linguístico mostra a inferioridade e nível baixo de escolaridade de um grupo social. Gente, sempre que vocês virem alguma palavra que julga o nível de uma classe social, vocês podem ter certeza que isso não pode acontecer, tá errado. Então, o nível de escolaridade, né, mostra o nível de escolaridade. Mas a inferioridade, entendeu? Ninguém pode dizer que o nível de escolaridade de alguém é inferior, porque isso é preconceito linguístico. Então, daí a gente tira, né? Então, aqui a questão, ela fica falsa.
Vamos ver o que aqui a gente já tem? Qual pode ser a certa? A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Ó, primeira é verdadeira, letra D, segunda é falsa, não. Letra B, letra A, gente. Tá aqui já. Vamos lá, já tinha colocado. Então, a letra A é a resposta da número 4. Mas vamos ver por que que as outras são verdadeira, verdadeira e falsa. Vamos lá? Olha só aqui, ó. O texto é um poema com características ditas populares. Claro que é verdadeiro isso, né? Por quê? Porque traz o registro da língua, da forma de falar. O registro dos vocábulos presentes nos versos apontam para a variedade linguística de grupos que habitam determinada região brasileira. Verdadeiro também. No texto, predomina a valorização da linguagem coloquial, ou seja, aquela usada de modo informal, desrespeitando o padrão culto da língua, este considerado como o único aceitável dentro do recurso estilístico utilizado na linguagem poética. Nada a ver, né, gente? Então, o único aceitável só pode ser usado para fazer poema se tiver a linguagem padrão? Mentira. Então, a última aqui é falsa, né? Então, ficou V, F, V, V, F, letra A, tá bom? Então, fica aí. Deixa eu só ajeitar aqui, que senão vai alterar a, a edição. Muito bem, então, número 4, letra A. Gente, tá tranquilo até agora, vocês estão encaladinho demais. Tá tudo bem, tá ok, estão entendendo. Quem errou aí viu o que foi que errou e conseguiu perceber. Tá de boa, tá bom. Então tá bom. Qualquer coisa vocês falam, tá? Então vamos lá. Continuando. Questão de número 5. O sucesso da educação linguística é. Ok, Camila. É transformar o falante em um poliglota dentro de sua própria língua nacional. O que é um poliglota, gente? É uma pessoa que fala várias línguas, né? Poli, muitas. Glot vem de fala. Então, você ter várias línguas, né? Domínio de várias línguas. Continuando. Com base, isso é do Bechara, né? Com base na afirmação de Evanildo Bechara e em seus conhecimentos sobre a norma padrão e variantes linguísticas, assinale a alternativa correta. E aí, o que ele quis dizer? Que ser poliglota da própria língua implica falar direito e não cometer erros? Que as aspas são empregadas para indicar que o termo poliglota foi empregado no sentido denotativo? Pode-se inferir que o poliglota a que o autor se refere seja alguém capaz de transitar entre diferentes falares, ou, cadê, gente? Ou, letra D, os falantes devem usar a norma padrão de sua própria língua nacional, ou letra E, o sucesso da educação linguística, segundo o autor, consiste em capacitar os falantes para o uso da variante de maior prestígio. Então, o que a gente entende aqui? Quando ele fala poliglota dentro da sua própria língua, ele quer dizer o quê? Que existem várias línguas dentro da mesma língua, né? Mas não é que são várias línguas diferentes, são várias formas de falar. Então, quando ele diz isso aí, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, né, ser poliglota da própria língua implica falar direito e não cometer erros? Existe falar direito, não cometer erros? Isso é ser poliglota? Não. Que adianta eu conhecer a norma padrão se eu não conheço a variedade, né, mais simples, mais popular, né, mais informal. Na letra B, fala as aspas são empregadas lá na palavra poliglota, né, para indicar que o termo poliglota foi empregado no sentido denotativo. O que é mesmo o sentido denotativo? Lembra aí, gente, a questão denotativo e conotativo. Denotativo é o quê? É quando a pessoa, né, é quando a pessoa explica algo no sentido literal da palavra, e o conotativo é quando vai no sentido figurado, né? Quando eu posso colocar alguma polissemia, algum outro sentido para aquela palavra. Então, sentido denotativo é o sentido literal. Ali, as aspas não estão indicando que o poliglota é o poliglota que sabe várias línguas, entendeu? As aspas ali é para dar uma ênfase para a palavra, para indicar que ela foi utilizada ali de forma, né, trazendo também um pouquinho do significado que a palavra já tem.
mas não no seu sentido original, né, denotativo. Denotativo de dicionário, né, ou seja, é lá o sentido do dicionário. Mas é o que ele quer dizer, não o que ele disse. Então, letra B não pode ser. A letra C diz que pode se inferir. O que é inferir, gente? Mesmo que a gente aprendeu, interpretar, tirar dali daquela informação, né? Que o poliglota, a que o autor se refere, seja capaz de transitar entre diferentes falares. O que são mesmo esses falares? As várias formas de se falar dentro da língua, né? Que vai além da questão de saber só a norma culta ou só a norma coloquial. Então, acho que a gente achou a nossa resposta é a letra C. Olha só aí, gabarito letra C, então, na número 5. Tranquilo? Vamos para a questão de número 6. Olha só, aí nós temos a crônica, sketches, né, de Luiz Fernando Veríssimo. E aí pede para a gente marcar o que está correto em alguma coisa, né? Então vamos lá. A gente tem, com relação à noção das variações linguísticas, as afirmações para a gente poder, né, julgar se estão corretas ou erradas e escolher aí, letra A, B, C, D, enfim. Deixa eu só beber uma água aqui, gente. Então vamos lá, olha só. Aqui no texto, esse texto é bem legal. 2 homens tramando um assalto. Valeu, meu irmão. Tu traz o berro que nós vamos render o caixa bonitinho. Engrossou, enche o cara de chumbo. Pra arejar. Podes crer, servicinho maneiro. É só entrar e pegar. Tá com berro aí? Fala, né? Tá na mão. Aparece então um guarda. Ih, sujou, disfarça, disfarça. O guarda passa por eles. Discordo terminantemente. O imperativo categórico de Hegel chega a Marx diluído pela nossa senhora, trava a língua. Fenomenologia de Feuerbach. Pelo amor de Deus, isso é o mesmo que dizer que Kierkegaard não passa de um Kant com algumas sílabas a mais, ou que os iluministas do século XVIII e o guarda se afastam. O berro está recheado? Tá. Então vamos lá. Olha só, gente. É tipo você tá ouvindo funk, sua mãe chega e você põe gospel, né? Muda na hora. Ana Paula Valadão. Então, o que eles fizeram aqui no texto? Eles estavam tramando o assalto, né? Os malandros lá, os bandidos. E aí o guarda passou e eles começaram a falar de filosofia, para parecer ali intelectuais. Então vamos ver o que a gente tem. Olha só, aqui na questão, as questõezinhas aqui para a gente ler. Cadê? Com relação à noção das variações linguísticas, consideram as afirmações abaixo a partir do fato narrado na crônica. Então, vamos lá. Os 2 assaltantes usam a gíria típica de malandros e mudam o nível de linguagem para disfarçar quando o guarda se aproxima? Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? O que vocês marcaram lá? E aí? Então, estou vendo aqui que vocês colocaram verdadeiro. Totalmente verdadeiro, gente, certinho. Por quê? Porque a gente pode falar gíria típica de malandros? Pode. Nesse caso pode, porque eles falam de berro, né? Berro é o quê, gente? É o revólver, né? É o render o caixa, né? Valeu, meu irmão, encher o cara de chumbo, né? São falas, né, que tem a ver aí com assalto, com bandidagem e tal. Então a gente pode classificar dessa forma. Não é que todo mundo que fala, por exemplo, engrossou e só entrar e pegar, sei lá, pode crer que é bandido, não. Né? Mas alguns termos relacionados à ideia, né, do assalto, que vem com a ideia de arma e tudo mais, obviamente mostram, né, que tem alguma coisa a ver com bandido, com malandro. Então não seria aqui preconceituoso, mas sim direcionado por causa de algumas palavras.
Número 2. Quando o guarda se aproxima, os dois malandros passam a falar sobre filosofia numa linguagem culta para impressioná-lo, dando a impressão de serem intelectuais. Isso é puramente verdade, né? Então, a 2, verdadeira, né? Fácil essa, bem simples, bem fácil. Muito bem, meninos aí. Olha só. A 3. Cadê? A crônica mostra que há um preconceito com relação ao nível de linguagem que usamos, e por isso ela é um fenômeno de exclusão social. Vocês acham que o preconceito com relação ao nível de linguagem é usado aí, acontece como um fenômeno de exclusão social? Vocês acham que isso é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? Manda aí no chat. E aí? O que vocês acham? Ela mostra um preconceito. Vocês acham que o nível de linguagem ele é um fenômeno de exclusão social? O fato de alguém ter um nível de linguagem diferente de outra pessoa, né, faz com que as pessoas, né, se excluam de certa forma? E aí? Deixa eu ver. Só as 3 pessoas participando, que pena. Vamos lá, verdadeiro. E é verdadeiro, gente, certinho, tá? Verdadeiro mesmo. Quem marcou verdadeiro acertou. Por quê? Porque a questão do nível de linguagem, ele é sim um fenômeno de exclusão social, e pelo texto ser uma crônica, o que é uma crônica? A gente já viu. A crônica é um texto, né, literário e jornalístico ao mesmo tempo. Ela é basicamente um texto brasileiro, tá? É um gênero aí basicamente brasileiro. E transita entre a literatura e o jornalismo justamente por tratar de assuntos reais, relacionados ao nosso dia a dia, à nossa vida, né, e aquilo que a gente passa no nosso cotidiano. Então, se a gente está falando de crônica, está falando de realidade, o texto realmente se faz essa referência, né, por ser uma crônica. Então, tá, a número 3 é verdadeira. A número 4 fala: por ser um estilo coloquial, a gíria só é usada por pessoas de baixa escolaridade, como, por exemplo, assaltantes. É verdade, gente? Eu acabei de falar isso, né? Não é. Falso. Por quê? Porque se eu falar pode crer, eu já sou assaltante? Não. Né? Posso até ser, mas não sou. Né? Só porque falei pode crer. Então, pode crer, meu irmão. Pode crer. Acho tão engraçado, gente. Tem gente que tem vontade de falar assim, né? Se esforça. Pode crer, meu irmão. Não sei o quê. Ah, não, gente. Tem umas coisas que é estranho, né? Mas tudo bem. A gente não julga, né? E não pode julgar também. Às vezes a pessoa cresceu a pessoa cresceu num espaço, num ambiente, e todo mundo fala desse jeito, gente. E aí? Ela vai aprender a falar também dessa forma. E por isso ela vai, né, perpetuar ali aquela forma de falar até ela ter um outro tipo de contato, uma outra experiência. Então, assim, a gente não pode julgar, né, tem que ter cuidado com isso, para a gente não fazer aí, né, ser uma pessoa que faça o preconceito, né, acontecer. Então, vamos lá, continuando. Então, na número 6, a gente ainda tem aqui a última crônica, mostra que devemos ter uma consciência linguística para as diferentes situações de uso de linguagem. O que é consciência linguística? É o fato de que eu tenho que saber que, dependendo da situação, eu tenho que saber qual tipo de linguagem que eu vou usar. Se é uma linguagem mais formal, mais informal, né? Tranquilo isso? Tranquilo, gente? Então, fica verdadeira a última, e aí a gente sabe que a resposta então vai ser, deixa eu ver, só a 4 que está errada, né? Então, letra C. 1, 2, 3 e 5 estão corretas. E aí a gente fecha então o número 6. Beleza?
Então, letra C, resposta da número 6. É o gabarito aí. Vamos para a questão 7? Olha aí, leia o texto. Pelas características apresentadas, o texto classifica-se quanto à tipologia. Então, eu quero saber o tipo de texto. Como? Então, a gente tem aqui. A gente já vai para o texto sabendo que, mais ou menos o que a gente tem. Descritivo, dissertativo, narrativo. Então, temos 3 opções aqui nas nossas opções, né? Aqui a gente já está vendo que a resposta é a letra B, né? Então, a gente vai entender por quê. Vamos lá. Segundo diretriz da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o consumo de açúcar entre adultos e crianças não deve passar de 50 gramas por dia. Ou seja, a ingestão desse produto deverá ser de, no máximo, 5% do valor energético total consumido no dia. Eita, eu como tanto açúcar. Faz parte dessa recomendação o consumo de açúcares adicionados. Gente, eu abro a lata de leite condensado e como. Tá, na geladeira tem, você pode olhar. Gente, meu Deus, o que a gente faz com essa quarentena? Eu não sei vocês, mas eu tô só engordando. O trem tá só piorando. Eu tive a dengue, emagreci quase 4 quilos, foi maravilhoso, uma bênção, né? Inclusive, tô já planejando a próxima para dar perder mais uns quilinhos. Já deixo aqui a vasilha de água aqui, com a água parada debaixo da cama, para atrair os mosquitos. Deus me livre, tô brincando. Quero não. Quero dengue, não. Tem gente com dengue aí na turma, não tem? Alguém me falou que tava com dengue. Mas é uma receita, caso você, né, não tenha medo de morrer, vai que pega uma hemorrágica como eu, quase morri. Mas, né, se você não tiver medo de morrer, quiser perder uns quilinhos, dengue, ó, excelente, tá? Não recomendo Covid, né, não é muito recomendado, mas dengue é uma boa. É uns quilinhos a menos. Tem gente que engorda, né, com dengue, mentira. Eu fiz foi emagrecer. Vamos lá, voltando. Foco, Leonardo. A recomendação da OMS visa, não, faz parte dessa recomendação o consumo de açúcares adicionados às preparações da indústria e dos naturalmente presentes nos alimentos, como o mel e dos sucos de frutas. A recomendação da OMS visa o controle de 2 grandes problemas de saúde pública. Primeiro, o avanço da obesidade e do sobrepeso. Segundo, o aumento do aparecimento da cárie dentária, que além da cavitação dentária, né, causa em seu último grau a perda do elemento dentário, então perde o dente. A cárie também causa dor, ansiedade, limitação funcional, incluindo-se a baixa frequência e o mau desempenho escolar em crianças e desvantagem social. Verdade, dor de dente mata, né? Ademais, é preciso considerar que o tratamento das doenças bucais é caro, seja para o indivíduo, seja para o Estado. Logo, a prevenção é a conduta, né, a ser adotada. Os profissionais de saúde, em especial cirurgiões e dentistas, precisam destinar uma parte de seus atendimentos à educação em saúde bucal, abordando temas como uma correta higienização, o consumo de bebidas carbonatadas, que promovem a erosão dentária por meio da desmineralização da superfície dentária, além do alto consumo, principalmente entre os adolescentes e jovens adultos, de bebidas isotônicas e energéticas, que possuem elevado teor de açúcar e provocam a fragilização do esmalte dentário, devido ao seu pH ácido. A quantidade de açúcar invisível presente nas bebidas açucaradas também deve ser discutida com os pacientes, os refrigerantes, né? Bem como os benefícios da adoção de uma dieta saudável. Outra informação relevante diz respeito à presença de flúor na água que se bebe. No Brasil, por medida de saúde pública, a água da rede de saneamento básico é fluorada, mas as águas minerais não são. Então, quem bebe só água mineral não tem flúor na água. Também é preciso considerar que, embora a exposição ao flúor reduza a cárie dentária, retardando o processo de cavitação, a redução de consumo de açúcares é considerado o principal fator protetor do aparecimento de cáries. Então, se você não quer ter cáries, então pare de comer açúcar. Ou se comer, escove logo os dentes em seguida. Muito bem. Vamos lá. Então, como que a gente classifica esse texto? A gente já tem aqui a resposta, ele é um texto dissertativo. Obviamente, ele não é narrativo, né, gente? E ele não está descrevendo alguma coisa, né? Mas ele tem a intenção de nos informar. E por isso nós, então, entendemos que ele é dissertativo. Mas olha só a diferença da letra B para a letra C. Na letra B, diz que ele é dissertativo, sendo seu objetivo principal informar o público leitor
a respeito dos malefícios de uma dieta rica em açúcar para a saúde bucal. Ou seja, qual é, então, a principal função desse texto? Informar o público, só. Agora, na letra C, fala que é dissertativo, mas tem o objetivo de convencer o leitor. A ideia do texto, gente, principal não é argumentativa, ele não usa argumentos, não há contra-argumentação, não há questão de convencer, mas apenas trazer a informação. Então, nós temos dois tipos de texto dissertativo, aquele que expõe informações, né, te informando, e aquele que te convence, mostrando pontos de vista, né, mostrando argumentos que possam, então, convencer alguém, como a gente viu na aula passada de argumentação. Então, é importante a gente fazer essa distinção, tá? Então, letra B é a resposta certa, porque fala só de informar, não convencer, tá? Então, fica aí a letra C, a letra B, perdão, para a questão 7. Vamos para a questão 8, para a gente ir finalizando. O texto em questão melhor se enquadra em qual dos tipos a seguir? Olha só o texto aí. Era no tempo do rei. Uma das 4 esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quintanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos, e bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe, que gozava então de não pequena consideração. Os meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei. Esses eram gente temível e temida, né? Respeitável e respeitada. Formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre nós e um elemento de vida. O extremo oposto eram os desembargadores. Ora, os extremos se tocam, e estes, tocando-se, fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações. Provará as razões principais e finais e todos esses trejeitos judiciais que se chamava o processo. Então, texto aí de Manuel Antônio de Almeida, que está em Memórias de um Sargento de Milícias. É um texto muito bom. Fala dos meirinhos, que é aqueles auxiliares de juizado. Então, esse texto é um texto descritivo, dissertativo, informativo, expositivo ou injuntivo? Olha só, gente. Se a gente pensa que ele é injuntivo, ele está me convencendo de alguma coisa. Então, não está. Se a gente pensa que ele é expositivo, ele está expondo, né, uma informação. O que aqui, né, por fazer parte, por ser um trecho de um livro, a gente já tem essa noção de que também não é essa a ideia, né, do texto. Faz parte de um livro, ele não é expositivo. Informativo não é um jornal, não é uma notícia, né, não é uma reportagem e tal, então ele não tem um valor informativo. Dissertativo também não, pois ele não trabalha com essa ideia de exposição de ideias e, né, a defesa de uma tese e tudo mais. Então a gente pode confirmar que ele é descritivo. Por quê? Porque ele descreve, né, ali como que era a rua, né, e como que ela era chamada, o Canto dos Meirinhos. Assim como, né, vai descrevendo, né, quem é os meirinhos hoje em dia, como que eles eram no tempo do rei e tudo mais. Então, pelo fato de ter uma descrição que remonta a nós uma imagem, né, e explica a existência dessas pessoas, né, de maneira explicativa, a gente entende, então, o que ela quer dizer para nós, que é essa questão de descrever, né, essas pessoas. Então, por isso ela é chamada de descritivo, tá? É um texto descritivo. Então, quem marcou na número 8, a letra A, acertou. Vamos para a 9. Leia o texto, depois responda. E aí você vai responder se é correto afirmar que a tipologia predominante do texto é. Então vamos ver qual é a tipologia predominante. Quando fala predominante, gente, é aqui mais, né? Aqui tem mais durante, né, a escrita do texto. Então, a gente vê a questão aqui de predominância é que ele pode concomitar com outros tipos de texto. Então, eu posso ter mais de um tipo de uma tipologia no mesmo texto. Então, aquela que predomina é aquela que classifica o texto como um todo.
Então vamos lá, apenas 55 alunos tiraram nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2018. De acordo com o anúncio feito nesta sexta-feira, 18, pelo Instituto Nacional de Estudos, Pesquisas Educacionais e Pesquisa Anísio Teixeira, INEP, li como se tivesse uma vírgula, não é um ponto. Pronto, parou, INEP. No total, o INEP diz que corrigiu 4.122.423 provas de redação na aplicação regular do Enem, que aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro. Os dados, portanto, não incluem as provas do Enem PPL, aplicado para pessoas privadas de liberdade. Né? Além do leve aumento no número de notas 1000, o Enem 2018 teve uma grande queda no número de participantes. No número de participantes tiveram a redação zerada. Segundo o INEP, os principais motivos para a nota zero no Enem 2018 foram redações em branco, 1,12%, fuga ao tema, 0,77%, e cópia do texto motivador, 0,36%. Então, vamos lá. Esse texto, então, tem na sua predominância qual tipo de tipologia? Argumentativa, pois o texto defende um ponto de vista. Expositiva, pois o texto congrega informações e fatos sobre o Enem 2018. Descritiva, pois o texto detalha e apresenta impressões pessoais sobre o Enem 2018. Narrativa, pois o texto apresenta personagens, tempo e espaço bem definidos. Ou injuntiva, pois o texto apresenta dicas sobre o Enem 2018. Gente, primeiro, injuntiva e dica não tem nada a ver, né? Porque tem injunção, para te convencer de alguma coisa, para te, né? Para te colocar a partir de uma ideia, né? De que você vai aderir àquela ideia. E as dicas não faz isso, né? Narrativa, pois o texto apresenta personagem, tempo e espaço. Essa é a questão ridícula. Toda questão tem uma opção ridícula. Você olha assim e fala, não é possível, gente, vou marcar essa, não é possível. Vamos lá. E aí, na letra C, descritiva, pois o texto detalha e apresenta impressões pessoais sobre o Enem. E aí, é descritiva, está detalhando, apresentando impressões pessoais. Quais são os detalhes que vem aqui sobre alguma coisa? Então, ele está falando do que aconteceu, né? Está expondo uma informação sobre o Enem, fatos, né? Tantos alunos tiraram nota 1000, né? Quantas pessoas fizeram a prova, né? Quantas foram corrigidas aí que estavam em branco, que fugiram do tema. Então, ele está expondo dados, expondo, né, as informações, o que vai dizer para nós, então, que a letra B está correta, pois é expositiva, pois o texto congrega informações e fatos sobre o Enem 2018. Ela não é argumentativa porque não está defendendo um ponto de vista. Qual é o ponto de vista que está sendo defendido? Não é isso. Quem está mandando aqui? Vamos lá. Continuando. Então, na número 9, a resposta certa, letra B, tá, gente? Letra B é a resposta aí para quem marcou, acertou. Vamos para a última questão, então? Tranquilo, gente? Tá tranquilo até agora? Podemos continuar? Sim. Vamos, então, para a última, para a gente finalizar. Então, se está tranquilo até agora, então vamos lá. Qualquer coisa, fala aí. Eu volto, né, depois que terminar tudo. Tá de boa. Nós temos tempo ainda. Aula até 10h30, então tá de boa. Vamos lá, leia o texto. Poluição sonora requer fiscalização rigorosa. Vamos lá, vamos ler então? A chamada Lei do Silêncio é um daqueles bons exemplos do Estado sobre a vida cotidiana dos cidadãos. Ao estabelecer limites para decibéis produzidos em determinados locais e em horários definidos, sob o risco da aplicação de multas aos desobedientes, a norma serve para garantir, antes de mais nada, a civilidade. Em Belo Horizonte, informa esta edição, o número de multas dadas pela Prefeitura em razão do barulho tem aumentado. Nos primeiros 6 meses deste ano, segundo a Secretaria Municipal de Política Pública, foram lavradas na capital 429 punições, sobretudo a proprietários de bares, boates e casas de shows,
que representam quase 70% do total de infratores. Isso representou um aumento de 56% em relação ao total de multas no mesmo período do ano passado. Lembrando que os valores vão de R$ 144,45 a R$ 18.093,39, podendo triplicar. Eu queria entender por que 45 centavos, 39 centavos. Vou te dar uma multa aqui e você vai pagar R$ 144,45. Gente, por que não põe logo 145? 150, arredonda. O trem é R$ 18.093,39. Se ele não tiver os 9 centavos, como é que fica? Que diacho. Vamos lá, continuando. Podendo triplicar em caso de reincidências, sem falar na possibilidade de interdição dos estabelecimentos. Mas isso não quer dizer que as transgressões estejam diminuindo. Moradores de regiões como a Savassi, particularmente nas proximidades do quarteirão fechado da Rua Tomé de Souza, entre Getúlio Vargas e Rio Grande do Norte, onde eventos com música, bebidas e gastronomia sempre acontecem, têm sofrido bastante como relata a matéria. Há 2 semanas, inclusive, eles colocaram uma faixa no local na qual dizem não aos barulhos. Além da poluição sonora, queixam-se do lixo e de outros inconvenientes provocados pelas festas. Até educadores e estudantes de uma escola próxima entraram no protesto, alegando dificuldades para as reposições de aulas, tamanho o volume dos alto-falantes nos fins de semana. Na verdade, o que parece é que o problema muitas vezes está nas próprias pessoas. É comum que aqueles que sofrem com som alto em sua vizinhança, por exemplo, sejam os mesmos que, em outras ocasiões, divirtam-se em ambientes com poluição sonora considerável, sem se dar conta do que pode haver descontentes nas proximidades. Falta, no caso, o dom da alteridade, a capacidade de colocar-se com empatia no lugar do outro. E é exatamente por isso que o poder público precisa e deve fazer sua parte. Então vamos lá. Olha só. A definição é um gênero discursivo que tem a finalidade de manifestar a opinião de um jornal ou órgão de imprensa sobre acontecimento importante, geralmente polêmico, no cenário nacional e internacional. Se aplica a esse texto aqui e se refere a que tipo de gênero? Na verdade, a gente percebeu com a própria questão que eu não precisava nem ter lido o texto, né? Então, aqui a gente percebe o quê? Que a gente fala de um texto que tem a finalidade de manifestar a opinião de um jornal. Gente, quando um texto quando ele manifesta a opinião de uma pessoa, aí é um artigo de opinião, né? E aí pode ser uma coluna de algum jornalista, de algum escritor, de alguma pessoa, de alguma personalidade e tal, e aí é chamado de artigo de opinião. Mas quando um texto expressa a opinião do jornal ou de uma revista, né, a gente chama isso de editorial. É geralmente aquela primeira parte, por exemplo, no jornal televisivo, né, aquela primeira parte antes da propagandazinha deles mesmo até começar. Ele faz um apanhado de tudo que vai ter. Vocês lembram desse dia no Jornal Nacional, quando chegou a 50 mil mortos pelo coronavírus? Que eles fizeram aquela primeira parte, foi um texto bem comovente em relação às mortes e tudo mais. Aquilo era o editorial do texto, do jornal. Então, no escrito também é um texto. E a gente sabe que é um editorial por quê? Porque não tem assinatura de ninguém. Então, um artigo de opinião, ele tem assinatura. O editorial não tem, porque ele representa a opinião de todos. Onde que estava a resposta dessa questão? Na própria questão. Está escrito aqui, ó, gente, editorial. Bem aqui, ó. Olha lá. Então, a gente sabe que a resposta aí é a letra D, editorial, da número 10. Essa estava facílima, tá? Não é uma notícia, porque traz as falas, né? Tem questões, fatos, mas não é uma notícia, não é uma carta pessoal, não é um relato, e não é um artigo de opinião, porque é a opinião do jornal e não de uma pessoa só. Tranquilo? Então, dessa forma, a gente finaliza aí a nossa correção em a letra D. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, para a gente ver como que ficou aqui as nossas questões. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Na questão 1, a gente teve... Então, 13 pessoas acertaram. E olha só, muita gente errou. 4 marcou A, 5 marcou A, B, né?
6 marcaram a C, 5 marcaram a D e 13 marcaram a E, que foi a correta. Então, se a gente for contar as outras, ó, 4 com 6, 10, 20 pessoas erraram e 13 acertaram. Então, mais atenção aí, volta lá nessa questão para dar uma, né, entendida melhor, se caso não tiver entendido. Na 2, a gente tem então aqui, né, 16 pessoas acertaram, 48%, então quase metade, né, melhorou um pouquinho, né? Mas muita gente também errou aqui, né? Marcou a letra B e tal. Presta atenção no incorreta, gente, para não errar aí, né, questões como essa, que fala certo, que fala incorreta, né, para você não marcar achando que tem que marcar correta. Da número 3, foi menor o número de acertos, só 38%. Gente, é legal esse negócio aqui, né? Ele já mostra isso pra gente. Quanto por cento, né, acertou e tudo mais. É só a gente deixar tudo programado antes. Então, eu consigo ver tudo isso aqui de vocês. Então, olha só aí. Muita gente marcou a B, né? 9 pessoas marcaram a B. Então, só 13 pessoas marcaram a D. Atenção aí para essa matéria, né? De pontuação. Estuda a pontuação para a prova da semana que vem. Lembrando, tá, gente? A prova é semana que vem. Como que vai acontecer? Igual aconteceu a primeira. Então, vocês se organizem. Quem está sem internet, põe um pacote. Quem está sem dinheiro, pede emprestado. Quem está sem internet, sem celular, né? Dá um jeitinho de, sei lá, de fazer na casa de alguém, pedir o Wi-Fi do vizinho, sei lá. Se organizem para não perder a avaliação. Por quê? Porque ela vai ser postada, né? Às 8 horas começa. E aí vocês têm, né, o horário de aula para terminar. Então, é que nem aconteceu o simulado hoje. Por isso que eu quis fazer hoje, vocês fazendo o simulado, é para vocês verem como é que é. Então, se organizem para não perder o horário e o acesso à prova na semana que vem. Não só comigo, mas com os outros professores também, tá bom? Vamos lá. Na questão 4, foi melhor. 67% acertaram. A maioria acertou. Se vai valer nota o simulado? Vai, tá? Vou dar um pontinho sim para vocês. Assim como as outras questões que vocês já fizeram. Então, as outras atividades. Então, vocês já fizeram 1, 2, 3, 4. Essa é a quinta atividade. Então, vai valer pontinho todas elas, tá bom? Vamos lá. Na questão 5, 58% acertou. Um pouquinho mais da metade. Mas muita gente errou também. Só uma pessoa marcou a primeira. E essa não era uma questão difícil, não, gente. Questão de variação linguística. Na questão 6, 61% acertou. Foi melhor. 21 pessoas acertaram. Na questão 7, 58%. 20 pessoas. Melhorzinho também. Ó, essa já diminuiu. Muita gente errou aqui, ó. Marcou dissertativo. Presta atenção, gente. Era um texto, né, de um livro. Quer dizer, nunca leram Memórias de um Sargento de Milícias? Tem que ler, gente. As leituras aí, leituras clássicas. Tinha um trecho descritivo. Texto dissertativo não cabe num livro, né? Desses aí, não desse, não é esse livro. Questão 9, ó, mais gente acertou. Marcou 67%. Legal vocês terem conseguido fazer a diferenciação entre, né, expositiva e descritiva, no caso da questão 9. Muito bem, 23 pessoas acertaram. E na 10, olha só, gente. Gente, estava escrito lá, editorial, né? E, povo, a maioria foi no artigo de opinião. Não vamos confundir. Artigo de opinião é o quê? É a opinião de uma pessoa. Então, ela assina a opinião de uma revista, de um jornal, de uma instituição, né, que publica, é editorial e não tem assinatura. Por quê? Porque justamente é a opinião de toda a empresa, né? Não só de uma pessoa. Então, muita gente marcou notícia, não é notícia, né? Pela própria referência a gente vê. Então,
Era editorial, só 10 pessoas acertaram, então vamos estudar os gêneros textuais. Pega o material de gênero textual, dá uma pesquisa, né? Se você não sabe o que é um gênero textual, gente, você tem que pesquisar. Então, pelo amor de Deus, não fica esperando as coisas caírem do céu também, não. Se você não sabe o que que é um certo tipo de texto que se chama daquele jeito, pesquisa, vai atrás de saber, né, o que ele é, por que que ele se chama daquele jeito, né, qual é a função dele. Então, tudo isso é importante aí, tá, gente? Então, fica aí, então, o nosso feedback. Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar agora? Quem não tiver colocado presença no chat, no início da aula, pode colocar agora, tá, gente? Tem alguma dúvida? Tá ok? Tá tranquilo? Tá tudo bem? Oi. Sim. Então é isso, meu povo. Estudem para a prova. Qual o conteúdo? No segundo bimestre. Né? Eu vou cobrar especificamente pontuação, língua, linguagem, variação, adequação linguística, tipologia e os gêneros textuais. Tá? Então, que é o conteúdo que a gente viu hoje nessas questões. Então, estudem aí, né, para a prova na terça, se organizem para estarem prontos para o horário da prova, né, para ter acesso, para não ter nenhum infortúnio, isso com todo mundo. Então, se organizem. Se alguém tiver algum problema, tem que avisar antes, me procura, conversa, a gente se organiza e, né, deixa tudo certinho, já combinado, para poder fazer, tá bom? Então, não percam o horário, não percam prazo e nem a oportunidade. E é isso, meus amores. Então, boa noite para todos, bom descanso, né? E até terça-feira que vem. Bom estudo, não sofram, mas estudem direitinho para não ficar, né, devendo nada e conseguir passar e tirar uma notinha boa, tá bom? Então, grande beijo para todos e boa semana. Tchau, tchau. As provas começam amanhã, né? Amanhã já tem prova? Então, boas provas a partir de amanhã. Boa sorte, bom trabalho para todos, vai dar tudo certo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Paula. Tchau. Tchau, Larissa. Fica bem, tá, meu amor?